Na igreja, eu vou começar hoje puxando a orelha de quem está chegando atrasado. Nosso culto começa às 7. E eu acredito que ninguém mora mais longe do que eu. E eu chego aqui de um dia que eu passo o dia todo só para o Senhor. Hoje eu acordei às 8h19 e já comecei a me preparar para o Senhor falar comigo. Eu parei no meu almoço, era 12h40, 1h10 eu estava de volta na mensagem. 5h da tarde, nós estava saindo, 5h10 nós chegamos aqui. 5h10 eu cheguei aqui na igreja. Então eu acho que não há motivo para você chegar atrasado. Cuidado com o retorno, tá, DJ? Cuidado com o retorno. Então não há motivo para você chegar atrasado. Isso. Pode diminuir isso aí. Tá bom. Então não há motivo para chegar atrasado. Nosso culto começa às 7. Eu sei que é difícil sair daqui de Anápolis, principalmente se você vem de ônibus. Eu tenho certeza que é difícil. Mas eu também imagino que, como nós só temos um culto durante a semana, e é o nosso culto de domingo, eu queria que você tivesse um pouquinho mais zelo pelo culto. Amém? Fora dos que eu vou puxar a orelha de que não estão aqui hoje. Vou começar a fazer assim agora, né? Quero saber, cadê essas ovelhas? Olha só, pode abaixar mais aí, viu, DJ? Meu microfone aí. Abre aí a tua Bíblia, lá em Isaías capítulo 61, verso 1. Nós vamos dar continuidade a um texto que o Senhor vem falando muito comigo. Fala assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Então o Senhor já nos falou quem são esses mansos, que nós precisamos ser mansos. E para você visitante que você está vindo aqui, eu vou resumir falando sobre Moisés. Qual que era o problema de Moisés na fala dele? Porque provavelmente você deve ter conhecido a história de que quando Deus fala com Moisés, fala que Moisés tem que voltar para o Egito e falar com o faraó, para que o faraó liberasse o povo para eles irem fazer uma festa no deserto. Só que Moisés, o texto diz que Moisés, ele fala assim: eu tenho um probleminha na minha voz. Então, com certeza você já deve ter visto falar um monte de coisa, que Moisés era gago, que Moisés não era fanho, que Moisés podia fazer qualquer outra coisa. Mas o que, na verdade, era que Moisés, a palavra de Deus fala que Moisés era o cara mais manso. Não existia ninguém mais manso do que ele. E o que ele estava dialogando com Deus era o seguinte: imagina só, Deus, eu chegar para Faraó e eu ter que convencer ele de que ele tem que liberar o povo de Deus para fazer uma festa no deserto. E a gente aprendeu que um homem manso, uma das coisas que nós observamos é que é uma pessoa calma. E a sua fala também é baixa. Então o que Moisés estava falando com Deus era dizendo assim: Senhor, como que eu posso convencer um faraó? É como se eu declarasse guerra contra ele. Como é que eu vou chegar para ele com essa voz que eu tenho, com esse meu jeito que eu tenho? Aí imagina só Moisés chegando diante do faraó e dizendo assim: olá, faraó, eu estou aqui em nome de Deus, e Deus mandou dizer para você que você precisa de liberar o povo dele para ele fazer uma festa lá no deserto. Imagina só o faraó ouvindo Moisés com aquela calma. Moisés estava preocupado exatamente com isso. Então Moisés não tinha problema de dicção, ele não tinha problema de fala. Ele precisava era de
imaginasse que ele falasse assim: olha, eu preciso de mais firmeza. A minha calma não vai convencer ninguém a liberar um povo inteiro. Então eu não posso fazer isso. Então peraí, tá tranquilo. Se o problema é esse, seu irmão fala no teu lugar. E provavelmente Arão devia ser bem para frente, né? Então Moisés chegava para Arão e falava assim: Arão, diga para ele que Deus mandou liberar o povo. Seu faraó, o negócio é o seguinte: ou você libera, ou o negócio aqui vai ficar preto pro teu lado. E se eu fosse você, eu ouvia meu irmão, porque meu irmão é ele e Deus é assim, ó. Então a gente viu que nós precisamos de ser mansos. Por mais que você tenha essa explosão, você precisa de ser manso. E o que falta, principalmente aos crentes, é exatamente isso. Nós precisamos de não contar até 10, mas nós precisamos de ouvir a palavra de Deus. E a gente precisa de ser manso. Isso é só um resuminho, tem um monte de texto também para você pegar. Mas a palavra de Deus também, ela diz o seguinte: e enviou-me a restaurar os contritos de coração. Isso aqui o Senhor ainda vai falar conosco ainda. E a gente veio para falar exatamente sobre a proclamar liberdade aos cativos. Mas eu quero que você preste bastante atenção, de que quando a gente lê um versículo grande como esse, há uns pontos que, se você não parar para poder esperar que o Espírito Santo fale com você, você vai começar a confundir. Por quê? Porque está dizendo que vai proclamar liberdade aos cativos e vai fazer a abertura de prisão aos presos. Não, mas espera aí, mas uma pessoa que está cativa, ela não é uma pessoa que está presa também? Se o povo foi levado cativo, ele não foi levado como prisioneiro? E por que que então ele vai proclamar a liberdade a quem está cativo, e ele vai abrir as prisões de quem estão presos? E hoje nós vamos ver um pouco dessa diferença. E eu queria muito que você prestasse bastante atenção, porque eu acredito que hoje o Senhor vai te libertar, vai proclamar a liberdade de um cativeiro que você está. Eu sou crente, nasci na igreja, não preciso de ser liberto de nada não. Vamos lá, vamos pegar o que o Senhor quer falar conosco. Olha só, lá em esse texto de Isaías, ele fala exatamente 3 pontos que nós vamos ver. Primeiro, proclamar. Por que que Cristo, ele vem para proclamar? Eu daqui um dia acho que eu vou poder virar professor de português, né? Você vai ver, Diego, que nós hoje cantamos uma coisa aqui que nós não devíamos ter cantado. Eu estava falando para a Díndia ali, aí a Díndia falou assim: ficou preta a coisa, tá difícil. Por quê, queridos? Para você que está nos visitando, quando você canta, por exemplo, seja exaltado, você não está levando ninguém para cima. Quando você fala seja exaltado a Deus, você está dizendo para ele ficar com raiva. É isso que você está dizendo. Porque quando você vê uma pessoa exaltada, ela não está em cima de nada, ela está nervosa. Só que nós usamos palavras para falar outra coisa. E uma delas, um grande erro, que inclusive é um erro que está escrito na Bíblia, um erro de português gravíssimo, que ao invés de nós exultarmos a Deus, por quê? Porque eu também não posso engrandecer a Deus, porque Deus já está lá onde não tem jeito mais de subir. Vocês estão entendendo? Então ele não tem como ele subir mais, não tem como eu engrandecer a Deus. Ele já está, ele é o melhor, ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Então são coisas assim que a gente precisa de prestar bastante atenção. Então quando a palavra fala assim, proclamar, eu podia muito bem falar assim, falar, não é? Pregar, dizer. Mas proclamar é um grito militar. Olha para você ver. Proclamar é um grito militar.
Agora fala assim pro seu irmão aí, em alta voz. Assim, em alta voz. Proclamar é um grito militar em alta voz. Então preste atenção. Jesus então ele está dizendo o seguinte, que ele veio proclamar. Então ele veio dar um grito militar em alta voz. Com certeza você já viu alguém proclamar a independência do Brasil, não é? Todo mundo conhece, não é possível. Você não estudou isso. Por que ele é? O Pedro I foi lá e disse independência ou morte, ou ele gritou independência ou morte? Houve um grito. Então o grito foi em alta voz. Marechal Deodoro da Fonseca, proclamação da República do Brasil. Ele disse, ou ele montado no cavalo branco, todo bonitão, vestido lá de general, e ele também fez o quê? Ele deu um grito da proclamação. Então quando a gente fala sobre proclamar, a gente está dizendo sobre um grito militar em alta voz. Então Jesus, olha para você ver, então Jesus ele já vem com é de outra forma. A gente está vendo que a próxima palavra provavelmente é a abertura de prisões. Jesus não está aqui derrubando as prisões. Jesus não está metendo o pé na porta da cadeia. Ele está abrindo as prisões. Vocês estão entendendo? Então cada coisa tem um sentido. E esse sentido, junto com toda a Bíblia, ela precisa de ser coesa. E ela precisa de ter harmonia. Ela não pode se desarmoniar. E aí nós começamos. Se proclamar é um discurso militar em alta voz, nós temos esses exemplos, não é? E olha para você ver, em nenhum momento no nosso país nós estávamos presos. Em nenhum momento nós estávamos presos. Porque presta atenção, Portugal, o que Portugal fazia com o povo brasileiro? Tirava as riquezas e levava para Portugal. Mas e nós? Ficávamos presos dentro de algum lugar? Nós éramos prisioneiros? Não éramos. Qualquer um podia andar na rua, você não tinha nada amarrado a você. Então logo, para você compreender, logo eu estava não prisioneiro, mas eu estava cativo. Então eu não era prisioneiro. Olha só, na proclamação da República, nós também não estávamos todo mundo preso, estava todo mundo solto. E no entanto, nós não estávamos presos, mas nós vivíamos sobre uma forma de prisão. E isso nos leva a entender e a compreender que nós temos uma diferença de um prisioneiro e de uma pessoa cativa. Eu vou usar um exemplo bem engraçado para vocês verem. Um preso. Quando você pega uma galinha e você prende ela, você deixa ela amarrada, você vai, vou matar ela amanhã para mim fazer aquele almoço de domingo. Hoje em dia não, todo mundo vai no supermercado, né? Chega lá, compra lá o bicho morto já e você já vai para casa. Mas na época da minha mãe, a gente ia na feira, comprava a galinha amarrada, levava, geralmente a gente comprava isso durante a semana, e ela ficava amarrada, ou ela ficava enclausurada no lugar, a gente não soltava ela, ou senão ela ficava amarrada de um dia para o outro para ela morrer. Isso é uma galinha presa. Agora eu posso muito bem também ir comprar uma galinha junto com essa que eu vou matar no outro dia e falar assim, eu gostei dessa galinha. Essa galinha é galinha boa, essa galinha é botadeira. E aí o que eu faço? Eu prendo essa galinha, ou eu solto ela e eu alimento essa galinha para que ela me dê ovos. Se eu faço isso com uma ovelha, é a mesma forma. Eu pego a ovelha que eu vou matar ela, e eu pego uma ovelha que vai me dar leite e lã. Então ela está presa. O final de quem está preso é a morte. O final de quem está cativo também provavelmente é a morte. Mas o cativo
tem alguém que está se beneficiando com ele. O preso, ninguém vai se beneficiar com ele. Então eu tenho o preso e eu tenho o cativo. Vocês estão entendendo, igreja? Então você vai falando assim, amém. Na hora que você entender o negócio, você fala assim, é isso aí, faz assim para mim, ó, dá um sorriso. Fala, saquei. Olha só. Então você já compreendeu que um preso e um cativo, eles têm essa diferença. Agora, a privação da liberdade é como se o cativo, ele não entendesse que ele está preso. Ele não compreende, talvez. Então ele se sente livre, mas no entanto ele está cativo. Agora olha só para você ver. Se o preso, ele precisa de estar dentro de uma cela, ele precisa de estar amarrado, ele precisa de estar, completamente preso. O cativo não. Mas como é que eu vou entender que ambos são prisioneiros? Por que quando está falando assim que o cara é levado, quando a pessoa é levada cativa, ela é levada como prisioneira? Por que os dois têm o mesmo sentido? Porém as palavras, elas convergem para outros lados. Os dois são prisioneiros. Um está preso dentro da cadeia, o outro não. E por que a palavra de Deus fala exatamente isso para a gente? Por que Cristo, ele vem para poder dar um grito vai dar um grito de alta voz para esses cativos que não estão presos, mas eles estão sob uma autoridade de alguém. Então tem alguém lucrando com você. Então quando Cristo vem para dar esse grito, ele vem exatamente dar um grito dizendo assim, acabou. Ninguém mais lucra com eles. Ninguém mais recebe alguma coisa por eles. Porque se você for dar uma estudada na palavra de Deus, você vai perceber que como é que funciona esse lance de cativeiro, Reginaldo. Em uma guerra, quando um povo invade um outro povo, quer dizer, um país invade outro país, o que ele faz? Geralmente ele pega os melhores homens e leva para trabalhar. Ele pega as melhores mulheres e ele leva para que eles tenham filhos com essas mulheres, para que essa nação morra aqui dentro do país deles. E ele pega as crianças, que também são aquelas mais saudáveis, e leva também cativo. Então há o quê? Há um interesse, principalmente comercial. Ele quer alguma coisa dessas pessoas. O homem vai trabalhar e ele vai ter lucro com isso, porque ele é, um prisioneiro, vai ter que trabalhar. A mulher vai ter que ter filhos, vai ter que também trabalhar, então ele também vai lucrar em cima disso. Agora aqueles outros são os prisioneiros, o resto mata. Vocês entenderam? Isso aqui não me serve. Mata esses restos que sobraram. Eu vou levar só o que tem de melhor. Vocês estão entendendo, igreja? Então isso é levar cativo. Então quando uma pessoa ela é levada cativa e ela não se sente prisioneira, você vai dizer assim para o seu vizinho: cativo aponta para a mente. Agora você faz assim: cativo aponta para a mente. Então presta atenção comigo. O preso é físico, é com o corpo. O preso é com o corpo. O cativo é com a mente. Então eu não preciso de prender uma pessoa dentro de uma jaula. Eu preciso cativar ela na mente dela. Ela vai estar presa. Porém, ela não faz a mínima ideia disso. Ela fala assim: eu acho que eu não estou, não. Está muito bem talvez essa vida. Mas ela está presa, ela está cativa. Então por isso que às vezes você vai ver alguns pregadores falando assim: leva cativo a mente dos meus irmãos, a obediência de Cristo. É Cristo que está levando cativo? Não, eu tenho uma autoridade. Aquele que prega tem a autoridade de falar assim:
cativa agora essa mente, né? Tipo aqueles filmes de ET, os raios saindo da minha mão, aí as mentes juntando assim, sobe, leva cativo, foi. Não consegue pensar em mais nada, só no que eu estou falando. Então, uma pessoa cativa, ela é ligada nessa prisão pela mente. Já uma pessoa presa, ela é de uma condição física. Então, para que eu seja liberado, para que eu consiga ter essa proclamação de liberdade aos cativos, quer dizer, como é que Cristo ele pode fazer isso? Ele faz isso na nossa mente. Então, serão pessoas que são presas, elas estão servindo a outras pessoas, a outras coisas, e elas estão aqui, ó. É uma prisão aqui dentro da cabeça. Não é uma prisão de jaula. É uma prisão que você não enxerga, mas é uma prisão. Então você acaba sendo prisioneiro e você acha que talvez não é prisioneiro. Talvez você até acostuma com isso. E Jesus veio para libertar os cativos. Jesus não veio fazer ninguém cativo. Porque tem muita gente também que estranha um pouco da palavra cativar. Por quê? Porque se eu pegar aqui e falar assim, Manu, você me cativou, o que você entende? Você vai entender, né, que ela é uma pessoa simpática e eu gostei dela. Mas no entanto, o que eu estou dizendo é que a minha mente está presa nela. Como é que é apaixonar? Olha para você ver. O que significa a palavra paixão? Paixão é sofrimento. E o que nós usamos no Brasil? Nós não estudamos no nosso dicionário. A gente fala um monte de besteira. Tem gente que fala, oh Jesus, como eu sou apaixonada pelo Senhor. O homem, eu sou apaixonada por ti, Jesus. O que você está dizendo? Você está dizendo que Ele faz você sofrer. Porque paixão é sofrimento. Você pega o filme A Paixão de Cristo, você vai ver que Cristo, Ele passou por duas coisas, não foi só uma. Ele nos amou e Ele sofreu de paixão por nós. Por quê? Porque nós matamos Ele, nós chicoteamos Ele. Então, paixão, Ele já tem essa coisa. E agora, quando o rapazinho, ele está enamorado, né? Como é que ele faz? Como é que ele faz, né? Cadê a amada? Hoje não pôde vir, não é? Como é que a gente fica? Qual que é a reação, queridos? É uma prisão. Você está cativo. Você está cativo. A menina senta do seu lado, o estômago trava, não é? Aquele negócio assim, tal, e aquele negócio que você não sabe o que faz. Homem não foi feito para conquistar mulheres. Porque o homem fica todo besta, fica todo, sabe, todo babão. Então, é uma prisão, é o lance de ser cativo. Por quê? Porque se ela falar assim, oi, tudo bem, nossa, você vai fazer o quê? Não sei ainda. É porque eu estou com vontade de tomar um sorvete. É? É agora. Nós ficamos presos, queridos. É uma prisão, você se torna prisioneiro. Você se torna prisioneiro. E existem pessoas que elas ficam tão presas a outras pessoas, tão presas que elas ficam num estado de cativeiro mesmo. Elas não conseguem, sabe, se desligar. Por quê? Porque a pessoa não colocou algema em você. A pessoa não te colocou uma jaula. Mas a sua mente fica, sorvete, agora, fulana. Então é uma forma de que a pessoa, ela cativa você. Mas isso é só para você entender como que você pode ser cativado. E você também falar assim, eu acho que nunca passei por essa situação. Mas olha só, o cativo, ele não se sente prisioneiro, ele até gosta. Ele não se sente.
Não sou prisioneiro. Até gosto. Olha só para você ver, nós temos as drogas lícitas, as ilícitas. Nós temos drogas lícitas e ilícitas. E no entanto, as pessoas, elas são o quê? Elas estão presas. O cara está preso a uma bebida alcoólica. Você já viu alguém dentro de uma garrafa de cerveja? Não consigo sair daqui. Eu preciso de ir para a igreja para me libertar dessa prisão. Porque ele não está preso, querido, ele está cativo. Alguém cativou ele, alguém trouxe ele na mente dele, está presa. É isso que acontece. Então, quando a gente está falando sobre drogas, e a gente pode usar muito mais outros exemplos, além desses tipos de drogas lícitas e ilícitas, nós podemos inclusive falar sobre marido, esposa, sobre ex-namorado ou ex-namorada. É uma prisão. É uma prisão. Eu já vi garotas que elas fazem o seguinte, e garotos, né? Os dois fazem isso. O que eles fazem? Não te quero não. Ah, não dá, vamos ser amigos. Aí sai chorando, né? Aí passa um pouco. Vai lá, senta perto dela. Vai lá, senta perto dela lá. Senta lá. Aí ele, ó. Aí já manda o WhatsApp. Hoje lembrei de você. Pode voltar para lá, que você está solteiro, vocês não podem namorar agora não. Passa um pouquinho. Lembrei de você. Coraçãozinho. A menina ela tá começando a se soltar. Ela de novo está amarrada novamente. Está cativa novamente. Da mesma forma, a menina faz com o rapaz. Eu já passei por isso. Tinha uma bichinha que era atazanada. E eu falava, tal, namoramos, vamos voltar. Ah, não sei o que, tal. Aí um dia na festa, eu estava todo esculachado, boné, tinha cabelo naquela época. Eu estava todo esculachadão. Eu falei, você quer saber o negócio? Eu não vou tomar banho hoje não, vou ficar aqui. Então eu comandava os negócios, né? A festa e tal. E aí a menina mais bonita da festa pegou e mandou. Um rapaz foi lá e aí chegou nela. Aí, oi, tudo bem? Ó, tem um cara que tá afim de você. Aí ela falou assim, se for de macacão eu quero. Agora imagina só, a festa tinha mais ou menos umas 500 pessoas. Aí os caras ficavam assim, quem tá de macacão aqui? Aí olhava para um lado e ninguém achava ninguém. Por quê? Porque o cara de macacão tava no bar, lá onde é que vendia as bebidas. E eu tava lá, pernona para cima, de tenso, bagunçado. Ela, se for ele, eu quero. Aí a hora que a menina soube que alguém, né, a fulana, estava atrás de alguém que estava de macacão, ela já foi lá no balcão. Oi? E eu, idiota, né? Aí veio um cara assim e falou assim, ai, você tá de macacão? Eu falei, o que tem? A menina chamava Fernanda, lembra-se até hoje. Ela falou assim, a Fernanda? Todo mundo, cara. E eu falei, a Fernanda? Mas a outra já estava ali, né? Escorada. Você vai me levar em casa hoje? Eu levo. O homem e a mulher tem isso. O marido e a esposa tem coisas também que fazem ela não se junta. Eles não são um corpo ainda. Eles estão separados, estão casados, mas eles estão separados. E eles ficam fazendo briguinha um com o outro, provocaçãozinha um com o outro. É uma forma da gente ficar cativo. É uma forma de você estar cativo. E é a sua mente. E deixa eu te falar uma coisa, o pior de tudo, você vai repetir comigo. Quando eu estou cativo,
Alguém está lucrando com isso. Por quê? Porque aquele que é levado cativeiro, o que acontece com ele? O cara quer o que deles? O cara leva o camarada, põe ele para trabalhar. Aquilo que é lucro é dele, é de quem cativou. Se o cara tinha filhos, os filhos é dele. Se o cara tinha mulher, a mulher agora é dele também. Então ele tem um lucro em cima disso. Se você está preso, não, você não dá lucro para ninguém. Você dá prejuízo. Então é por isso que o final, geralmente, que quem estaria preso, o final dele geralmente tinha que ser a morte. Infelizmente no nosso Brasil, aquele que comete um crime, ele não é preso, ele é cativo. Ele é cativo porque o cara ganha. E ele que cativa a gente, não é a gente que cativa ele. Ele está preso lá, eu que estou pagando. Você que está pagando. Então ao invés dele prender a gente, é ele que prende a gente. Não é? Não é assim que fala lá na rua? Os ladrões estão soltos na rua. Mas você passa em cada casa, parece o Fort Lauderdale, lá dos Estados Unidos. Um monte de canhão mirando assim a porta. Uma vez um amigo meu apertou a campainha. A gente foi fazer uma visita. Aí a gente chegou lá, acho que a parede era maior do que essa parede aqui, da entrada da casa da menina. E aí ela era tão bagunçada, né? Aí eu falei, vou passar um medo nelas. Aí chegou lá e apertou o interfone e disse assim: queria falar aí com a Dorislane. Ela, Neto, peraí, agora a gente abre. Aí a gente ficou assim, como é que ela sabe? Aí a gente ficou procurando. Ela, não, de onde que essa mulher viu isso? Aí que a gente entrou lá, a casa dela estava parecendo a Batcaverna. Tanto de televisão, sabe? Tinha televisão de tudo quanto era lugar. O pai dela tinha montou uma torre de rádio amador, tinha uma câmera, Marcos, lá no topo. Então, tipo assim, se o ladrão fosse assaltar ele podia ver o ladrão vindo a 1 quilômetro de distância. É a fórmula. E uma coisa que você tem que observar é que, por exemplo, quando uma pessoa usa uma droga, quem lucra com isso? Tem alguém lucrando, não tem? Tem alguém lucrando. Se você fuma uma carteira de cigarro, a Souza Cruz tem um monte de dono. Eles lucram com isso. Então não tem como eu ficar preso a uma bebida alcoólica. Eu não fico preso a um cigarro. Eu não fico preso a uma droga, seja lícita ou ilícita. Eu fico cativo a ela. Por quê? Porque é uma prisão sem muro. É uma prisão. E alguém ainda fica lucrando com você. Não tem como você não sair perdendo nessa história. Agora pensa só. O tanto que é constrangedor quem utiliza de alguma coisa assim. Você saber que o cara está ganhando em cima de você e está te levando à morte. Isso é ser cativo. Por quê? Porque eu estou preso, mas eu até gosto. Cervejinha, final de semana. Que nada. A Bíblia não fala nada a respeito de bebida, Reginaldo. A Bíblia não fala nada sobre droga. Tem muita gente que ainda utiliza aquela coisa que não existe na Bíblia, né? Eu posso beber, mas eu não posso embriagar. Eu queria saber onde é que está esse versículo. Porque ele me lembra muito aquele que falava assim, que de 1000 passa, mas de 2000 também não passa. Eu já vi gente falar e pregar, estava na Bíblia. Vê aonde está isso, gente. Deu 1999, até o Schwarzenegger fez um filme que virava o 1999, assim, dava o 666. É o fim. Dia 31 de dezembro de 1999, eu estava na Igreja Batista também com medo. Eu falei, vai que acaba hoje, né? Vou lá assistir o culto de virada.
Fiquei esperando, esperei mais uns 3 dias. Aí não acabou, falei, acaba nada. Tinha que acabar na virada. Vocês estão entendendo, igreja? Presta atenção. Quando fala que quando você está cativo, você se sente bem. E além de você se sentir bem, você faz isso. Você busca argumentos para se manter prisioneiro. Como é que eu vou me manter prisioneiro? Eu tenho que, inclusive, ir na palavra de Deus, pegar algumas coisas e começar a dizer que a palavra de Deus diz isso. O que a palavra de Deus diz a respeito de bebida? Porque quem acompanha o grupo do Bola de Neve no Face, a semana passada uma irmãzinha postou fazendo uma pergunta assim: é verdade que na hora do culto de vocês fumam maconha? Aí eu, falei, a gente já está acostumado com essas perguntas, né? Aí eu disse para ela, falei, olha, a gente não fuma nada lá, a gente não fuma nem lícito, nem ilícito, a gente nem bebe, nem vinho a gente não bebe. Eu acho que a irmã deve ter falado assim, essa pessoa que respondeu e não conhece a Bola de Neve. Colocar alguém que não sabe. Eu falei assim, não, querida, a gente não tem nenhum tipo dessas práticas. Não. Mas olha só. Mas por quê? Mas por que às vezes as pessoas elas têm alguns pensamentos assim? Porque exatamente são pessoas que ouvem outras pessoas. E você às vezes, o que você faz? Além de você ouvir o teu pastor, você seleciona mais uns 10 para você ouvir. E às vezes o camarada está falando um monte de besteira e você não chega nem no seu pastor e fala assim, pastor, essa semana eu ouvi um cara falando a respeito disso e disso, eu queria compreender. Não, posta no Face. Aí posta lá no Face, lá, tal coisa. Aí alguém me manda, né? Porque eu mesmo não acompanho ninguém. Eu só acompanho aqueles que eu virar amigo, aí aquele negócio faz para seguir, né? Para de cara, aí depois eu vou tirando. Mas eu não gosto de ver nada de que ninguém publica. Porque se eu for ver, aí eu vou ficar contrariado. E aí eu vou pegar no pé, né? Aquelas coisas do Face que você não vive, mas você posta. Então o camarada chega lá e fala assim, não posso eu posso beber, mas eu não posso embriagar. Sabe o que o camarada fez? Ele acabou de fazer uma escala para o inferno. Por quê? Porque embriagar é pecado para ele. Então quer dizer que eu tenho de lamber o bico da garrafa, né? Olhar para a garrafa, né? Que a palavra também diz que se eu olhar para uma mulher e desejar ela, eu já pequei. Então, mas para quem acredita nessa coisa de lá ter um limite, ele faz assim: você pode olhar para a garrafa de cerveja, você não vai pecar. Você pode desejar beber ela, você não pecou ainda. Por quê? Porque eu não me embriaguei. Não tem como eu me embriagar olhando para uma garrafa de cerveja, né? Você pode ficar com sono. Mas olha só, então eu criei uma escala para me chegar ao pecado. O camarada que fala isso, ele é tão imbecil, mas ele é tão imbecil que eu chego para ele e falo, tudo bem, então eu posso cheirar cocaína. Por quê? Porque existe um grau parecido com o que se embriaga. Então eu posso cheirar uma fileirinha, não vai fazer nada, é leve. Estou acostumado a cheirar 3, 4, não vai fazer diferença. Então eu não pequei, porque eu não saí de mim, como dizem eles. Mas o que a palavra diz, queridos, é o seguinte: não embriagueis. Se nós só tivéssemos o álcool, a palavra de Deus ia dizer assim: não se alcoolizará. Mas ela está dizendo não embriagar. Você sabe o que é não embriagar? Pelo amor de Deus, procura um dicionário. Dá um dicionário para um camarada desse. Não embriagar é não tocar. Não toque. Então quando a palavra de Deus fala a respeito de embriagar, ela está dizendo, nem toca. A própria justiça brasileira, eu não vou longe não, na nossa,
Se você colocar o 0,001 e sair dirigindo, eles vão te parar, tomar o teu carro. E o camarada fala: não, pode. O que que tem? Aonde que está escrito na Bíblia que não pode? É porque ele está o quê? Aprisionado. Ele está cativo àquela coisa. Aquilo que cativa ele, aquilo que ele entrou numa prisão, que não é uma prisão de cadeia, faz com que ele fazer o quê? Faz com que ele busque uma fórmula de dizer: olha, eu estou bem assim, está gostoso. É massa ficar desse jeito. Estão entendendo, igreja? Quando uma pessoa, ela começa a te manipular, a te prender a ela, você gosta. Ela está te fazendo sofrer, mas você gosta dela. Você está o quê? Você não ama ela, querido, você está cativo. É algo, uma cadeia espiritual que está sobre você, que você ainda não consegue enxergar. Então o camarada vai falar assim: como é que eu oro? Me livra dessa prisão, dessa mulher. Essa mulher está me aprisionando. Não está te aprisionando, não. Ela está te cativando. E você está gostando de ser cativo. Estão entendendo, igreja? Então, se você é cativo, você é preso. Alguém está lucrando em cima de você. Alguém lucra em cima de você. Aí o camarada fala assim: e como é que eu posso sair fora disso? Porque o cativeiro é na mente, ela não é no corpo. Então Cristo, ele precisava de fazer o quê? Ele precisa de vir proclamar em alta voz, é um grito militar, para fazer o quê? Para tirar isso da nossa mente, para nos livrar na nossa mente, porque não é uma prisão. Nós somos prisioneiros, mas nós não estamos presos. Porque senão só o versículo só falaria o quê? Vai abrir as prisões. Pronto. Só vou abrir a prisão. E o pior, deixa eu dizer uma coisa para você, ainda não ficou pior ainda. O pior é o despojo. Sabe por quê? Porque quando uma pessoa leva uma nação cativa, ela pega todos os bens que ela tem e fica para ela. Então eu pego tudo daquela pessoa. Quando uma pessoa é levada cativa, a pessoa consegue arrancar tudo. E aí a gente fala sobre despojo. É um despojo de guerra. Quem faz faculdade que levanta a mão? Vou ver se é inteligente mesmo, hein? Tem duas perguntas que eu gosto de fazer para mim ver se a pessoa ela é inteligente. Ela é antenada. A Ana já se mexeu ali. Eu sei qual que é essa pergunta. A primeira pergunta é clássica. Se você me ver, você vai ver eu fazer ela. Quero saber qual que é o nome da única maravilha, das 7 maravilhas do mundo antigo, que ainda existem. E vou te dar uma dica. São 3 pirâmides. Qual o nome de cada uma delas? Quem sabe? Olha só, é a única maravilha que existe no mundo, que era do mundo antigo. E nós, Kéops, Kéfren, Miquerinos, é o nome das 3. Você precisa saber disso. Se um ET chegar para você, você vai me levar onde nessa planeta? Aí você fala assim: vou levar você para conhecer Kéops, Kéfren e Miquerinos. Eu quero saber quem são esses caras. Qual que é a segunda pergunta? Até me esqueci agora. Pois é, essa era a primeira. Vamos lá, a gente continua, a gente lembra. Isso é só para deixar vocês curiosos. Olha só. Então a gente está falando sobre despojo. E em Isaías capítulo 5, verso 13, diz assim: Portanto,
Isaías capítulo 5, verso 13 diz assim: portanto, o meu povo é levado cativo por falta de entendimento, e os seus nobres estão morrendo de fome, e a sua multidão estão seca de sede. Nós já percebemos aqui que quando a palavra de Deus fala sobre fome, nesse sentido ela está falando sobre a palavra de Deus. Se você já ouviu aquela musiquinha da nossa irmã Cassiane, onde fala que oração é alimento, ela não sabia ler a Bíblia, então ela não tinha lido a Bíblia ainda, e aí ela achou que oração era alimento. Alimento é a leitura da palavra de Deus. Sede aponta para a presença do Senhor. Então a sede, ela representa isso. Quando você vê Deus falando para o povo que eles estão indo para uma terra que mana leite e mel, aí o que a pessoa fala? Ah, então é uma terra muito fértil. Aonde está dizendo isso na Bíblia? Ah, é porque os caras estão carregando um cacho de uva. São 2 para carregar um cacho de uva, porque as uvas são muito grandes. Então quando Deus falou que ia mandar eles para uma terra que mana leite e mel, Ele está dizendo que era uma terra fértil. Não tem nada a ver, querido. Se você vai ver Paulo, ele fala o seguinte: vocês ainda precisam de leite, porque vocês são meninos na fé. Então o que eles iam conhecer naquela terra? A palavra de Deus. Então quando eles chegam em Canaã, eles têm já no meio do deserto, já começa. Moisés já entrega os 10 mandamentos. E depois vem o que? Todo o Pentateuco. Então eles conhecem a palavra de Deus. Isso é leite. E mel? E mel? A presença dele. Eles não conheciam, eles viam de longe. E nós vimos quem lá? Onde era Canaã e virou Jerusalém? Cristo. Cristo é o mel. Nós podemos enxergar, nós podemos ver o nosso Deus. Então era uma promessa: vocês vão lá para aquele lugar, porque vocês vão conhecer a palavra de Deus e vocês vão ver Deus. É isso que ele está falando. Isso é tudo na Bíblia, queridos. Eu não estou argumentando o que eu acho. Quem está aqui na bola sabe que nós já ouvimos isso talvez umas dezenas de vezes. E aqui ele fala assim: ó, o meu povo é levado cativo por falta de entendimento. A palavra entendimento, ela só encaixa aqui, ó, para compreender, para entender a palavra de Deus. A palavra entendimento é uma palavra específica para Deus. Tem uma palavra do inglês britânico que se chama peerless. Ela não existe mais na linguagem, nem britânica e nem americana. Sabe por quê? Porque peerless significa insuperável. Aí eu peguei e batizei Deus como uma das coisas que Ele é. Ele é peerless. Ele é insuperável. Por quê? Porque quando eles tinham essa palavra insuperável, existiam coisas que eles achavam que era insuperável. Uma carruagem com 6 cavalos era peerless. Aí depois veio a carruagem com 12 cavalos. Aí essa agora é peerless. Aí depois veio um carro a vapor. O carro passou a ser peerless. Depois veio um outro carro a diesel, mais veloz ainda, passou a ser peerless. Quando eles perceberam, falaram assim: quer saber do negócio? A gente não pode falar mais essa palavra, porque tudo vai ser passado. Então o entendimento, falando sobre a palavra de Deus. Então quando a pessoa pega e fala assim: o meu povo está sendo cativo na mente, é porque eles não entendem a palavra de Deus. Os seus nobres, que são os pastores, estão morrendo de fome porque não lê mais a palavra de Deus. Os pastores, o que eles estão fazendo? É muito fácil hoje você seguir um desses outros pastores e simplesmente repetir, ser o papagaio de pirata de alguns pastores. É muito fácil.
fazer isso. Se você levanta um líder, o líder está sem... o que eu vou falar na minha célula? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? O que ele faz? Ele vai na internet e fica pesquisando qual que seria uma mensagem bacana para poder falar para a galera. Mas raramente ele vai parar, ele vai se ajoelhar e ele vai ficar, por exemplo, como eu faço no meu dia de domingo. Eu falo, Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo. Não é só o dia de domingo, tá, querido? É o dia que eu me separo para Ele. Apesar de que eu acredito que o dia do Senhor não é o domingo, é o sábado. Eu fico 7, 8 horas esperando o Senhor me entregar essa mensagem. Quem está aqui na Bola de Neve sabe que eu já disse 1 milhão de vezes. Eu fui um dos piores alunos de português que pode existir. Mas, no entanto, o Senhor está me levantando para corrigir muitas coisas. Então, uma pessoa, ela precisa de ter um entendimento. E o pastor, ele precisa. Por quê? Porque ele precisa de se alimentar disso aqui. Porque a multidão está com sede. Está com sede. Por quê? Porque quando eu falo a respeito da Bíblia, você está bebendo uma água aí. Você sai daqui já bebendo uma água. E você sabe por que é fome e sede? Por que Deus dá isso para nós? Porque a gente precisa de sentir vontade. Então eu falo que quando eu começo a ler a Bíblia, eu olho para a palavra de Deus, eu ligo meu computador e quando eu começo a olhar ali, minha boca fica cheia de saliva. Se você começa a ler a Bíblia, a sua boca fica cheia de saliva, é porque você está sendo usado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está falando com você, porque você está sentindo exatamente aquilo que Deus quer que você sinta. Por isso que uma vez eu postei, você posta a Bíblia assim, né, com um pote de frutas, de morangos, né, com leite condensado, calda de chocolate. Porque você olha assim, é isso que você tem que fazer com a Bíblia. Mas sabe o que acontece? A igreja, na pregação de João, a palavra de Deus fala que alguns creem que Jesus virá como um ladrão. Jesus não vai vir como um ladrão, Jesus vai vir como em um assalto. Porque em João explica muito bem que o ladrão, ele entra por outro lugar. Quem entra pela porta é Cristo. Então é muito bem explicadinho isso. Mas o nosso João Ferreira de Almeida, ele não teve opção, porque em grego, furtar, roubar e assaltar é uma palavra só. E aí ele optou por ladrão. Mas, no entanto, você vai ver que Cristo, ele entra pela porta. Agora, quem é o ladrão? Ele pega e fala assim, o ladrão é aquele que entra por outro lado. Você sabe quem que é um ladrão? É aquele, queridos, quando um pastor falar para você, ó, cuidado, porque você pode chegar lá no céu e falar com Deus, e Deus falar para você, eu não te conheço, eu não sei quem é você. Você sabe para quem que ele vai dizer isso? Ele vai dizer isso para pastores que se acham pastores. É aquele camarada que ninguém pôs a mão sobre ele, que não existe um óleo sobre ele e que não existe autoridade maior que ele. Ele vai chegar, sabe como? Eu dei um exemplo muito bom, muito bom. Eu tenho uma empresa e eu tenho lá 20, 30 funcionários. E eu estou trabalhando no meu escritório e as pessoas entram, batem seu ponto lá, né? Assinam no papel e vai lá e trabalha. E de repente uma pessoa do nada, ela entra e começa a trabalhar. E ela vende, e ela recebe o lucro, e ela deposita o lucro lá na caixinha. No outro dia ela vem de novo, ela vai trabalhando. E ela trabalha um mês na minha empresa. Quando chega no dia do pagamento, todo mundo fica fileirinha. Aí eu vou pagando. Como é que vai, Flávio? Tudo bem? Aqui. Entra para minha glória. Entra para minha glória. Entra para minha glória. E de repente chega um cara. Pois não? Vai. Trabalhei aqui. Como assim? Como é que você trabalhou? Trabalhei para o senhor. Para mim?
Fiz tudinho aqui, lucrei, eu expulsei demônio em teu nome, eu fiz milagre, eu fiz isso, eu preguei no teu nome, eu fui lá para o deserto do Saara pregar. Jesus fala assim: eu não te conheço. A mesma coisa eu falaria para essa pessoa. Fala assim: eu não te conheço, eu não te mandei você trabalhar aqui, eu não te dei essa ordem para você fazer isso. Mas o camarada, ele quer sair pregando para tudo quanto é lugar e acha que isso daqui é para qualquer um. O cara pode até ser mais santo do que eu, mas ele não tem autoridade. Deus vai me cobrar, talvez, a santidade, mas o camarada vai para o inferno. Ele está dizendo exatamente para essas pessoas. Você está compreendendo, igreja? Então são aqueles que despojam, eles cativam as pessoas neles, eles pegam todos os bens e eles ainda despojam. Tem uns que pedem a casa, que pedem o carro. Você sabe como é que é o nome disso? Despojo. Porque a palavra de Deus fala assim: olha, pedi que eu vou dar, pede que eu dou. Eu não quero troca, eu não quero troca de ninguém, eu não quero que você faça nada para mim. O único sacrifício que Deus aceita, segundo a Bíblia, é você vir para o culto. Sabia disso? É o único. Você pode vir de cara amarrado, você pode sentar aqui e ficar emburrado. Eu vou falar assim: amém, irmão, está fazendo certo. Estou com raiva. Vem, senta aí e assiste o culto. Porque a palavra de Deus fala assim: ofereceis o vosso corpo como sacrifício vivo no altar. Na tua casa não tem altar. Não entra nessa, querido, que você é igreja. Não entra nisso. Igreja é corpo. Corpo é uma mulher é noiva. Por que Cristo pede e fala assim: quando um homem se une a uma mulher, ele se torna um corpo? É porque ele está precisando de explicar que a igreja funciona da mesma forma. Aonde tem 2 ou 3, Jesus está. Aonde tem um, Jesus não vai estar. É muito fácil você fazer essa conta, é muito simples, mas tem um monte de gente levada para o inferno. Não, eu sou church, eu sou igreja. Deixa eu te dizer uma coisa: você não é igreja, você é lote. A palavra de Deus fala assim: eu vou construir uma morada em você. Você não é morada nada, você é um terreno, você é terra. Eu nunca vi uma casa que precisa que Jesus seja o alicerce, que seja a coluna. Vai ler a Bíblia. Vocês estão entendendo, igreja? O povo precisa de Deus, e Deus está aqui. Deus não está nos argumentos de um teólogo, Deus não está no argumento de um cientista, Deus não está nesses homens. E o povo precisa de sede. Essa multidão está com sede. São poucos lugares que estão dando água para o povo beber. A maioria quer levar vocês cativos, quer pegar todos os bens de vocês, quer despojar vocês. Pela árvore conhecereis os frutos. Aí chega em você e fala assim: ó, eu quero 25 pessoas. Se vira. Esse ano é 25 para cada um, para trazer para a igreja. Porque se você não tem fruto, você não é de Deus. Aí se esquece que na palavra de Deus fala sobre discípulos. E quando a palavra de Deus fala sobre fruto, está falando sobre os frutos do Espírito Santo. É esse fruto que Ele quer que você faça. O que adianta uma pessoa ter uma multidão de pessoas? Aí fala: olha o tanto que o rapaz é frutífero. Mas você vai conhecer a vida dele, está em adultério. Você vai conhecer a vida da mocinha, está pior do que a casa das primas aqui de Anápolis.
O Senhor quer que você dê fruto, mas é os frutos do Espírito. Ele quer que você faça discípulos. Os discípulos têm que parecer com você. Os seus discípulos têm que parecer com você. Se não parecer com você, manda embora. Não fica segurando ninguém, não. Não segura. Não quer? Tchau, querido. Vá com Deus. A porta é estreita, não é porque é difícil de entrar, não. É difícil de você chegar lá. O espaço é pequeno. Provérbios diz que o inferno é uma sede que não acaba. Ele tem sede de vida. Pode entrar. Para o inferno, querido, tanto que puder, vai caber. Eu publiquei outro dia, falei assim, o céu não é coração de mãe. Segundo os brasileiros, quem é o lugar certo é o inferno. Lá é igual coração de mãe. Cabe, sempre vai caber mais um. No céu não. No céu não. Então você precisa de entender, querido, que você pode ter sido sequestrado. Você está sequestrado e você não sabe. Você está sequestrado e não sabe. Estão arrancando tudo que você tem. Estão arrancando sua saúde. Estão arrancando a tua vida. Está tirando o teu tempo. Você está perdendo tempo com aquele rapaz. Você está perdendo tempo com aquela moça. Está te sugando tudo que você tem. A sua vida, os seus bens, a sua mente, a sua juventude. Você está sequestrado, não sabe. E ainda está interessado nos seus despojos. Em Isaías 42, verso 22 diz assim: mas esse é um povo roubado e saqueado. Todos estão enlaçados em cavernas e escondidos nas casas dos cárceres. São postos por presa e ninguém há quem os livre por despojo. A situação do povo de Deus estava tão feia, que ninguém nem queria, nem se desse despojo para eles. Ele falava, ninguém tinha como falar restitui. Você sabe o que significa restitui? Volta para casa. Volta para casa. Restitui é uma resposta daqueles que foram cativos. Aquele que está em cativeiro, volta para casa. Volta. Sai disso. Talvez hoje você veio aqui, querido, para você ser restituído de alguma coisa, para você ser livre, você ser liberto disso. Quando as pessoas elas tentam convencer, logo elas querem o despojo. É o despojo. Eu tenho orado para que o Espírito Santo é que traga as pessoas para essa igreja. Por quê? Porque a minha visão de ID é completamente diferente dessas coisas que estão rolando no mundo. Aí o Espírito Santo tem que trazer. E quem chega aqui tem que pegar testemunho de quem já está aqui há algum tempo. Porque eu me baseio tudo na Bíblia, queridos. Eu me baseio tudo na Bíblia. E quem já me viu pregar sabe que aqui vai ser um lugar onde famílias não vão ser brigadas com outras famílias. Pessoas vão olhar uma para a cara da outra e ser feliz. Não vai ter nenhuma menininha emburrada com menininha. Não vai ter nenhum homem brigado com outro homem. Porque eu chego nos dois e falo, e aí, vai se arrepender? Vão se abraçar? Vão se amar? Não, eu não aceito. Então vai embora. Vai embora. A palavra de Deus diz assim: não deu certo, manda lá para fora. Se a tua mão te faz pecar, arranca e joga fora. Aí aquele cara que pega o texto na internet, ele fala assim, sabe o que está dizendo, igreja? Está dizendo, metaforicamente, folcloricamente, que se caso você peca com sua mão, não vá cortar. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Ele está dizendo que é melhor você não fazer isso. Porque se é melhor você ir para o céu faltando uma mão, vai comer só besteira, do que você ir para o inferno com o corpo inteiro.
Que sentido tem isso? Se ele for pregar para um aleijado, o aleijado fala assim: eu vou sair dessa igreja, porque já está me faltando um braço. E eu estou achando que esse Jesus, ele é poderoso para quando eu chegar no céu, eu ter meu braço. Mas eu não tenho. Agora o pastor está falando que o camarada cortou o braço, porque aquilo pecou. Se ele vai para lá, para o céu, faltando uma mão, então quer dizer que quem vai me dar uma mão lá? Não quero esse Deus, não. Mas o camarada que pega um textinho na internet, ouve, ou outro pastor pregando a respeito disso, falando sobre isso, e fala: é isso mesmo, é isso mesmo. Também é o cativo. A palavra de Deus está falando sobre corpo, igreja. Ele está falando sobre o corpo da mulher, é o corpo da igreja. Se você for estudar, você vai ver que Paulo explica muito bem isso. Uns são chamados para ser mão, outros são chamados para ser perna, outros são chamados para isso. Porque você já imaginou se todo mundo querer ser perna? Ele está falando de quem? Ele está falando de um corpo, de uma noiva, a igreja. E ele está dizendo o seguinte: para você que acha que a salvação é individual, eu vou dizer uma coisa para você: comece a se preocupar. Porque a salvação, a escolha de Cristo é individual. A escolha é individual. Mas a salvação da igreja é coletiva. Jesus vai levar a igreja. Se você não é igreja, você não é igreja. Você só é igreja quando você se une com uma mais outra pessoa. Só é assim. Me explica por que uma mulher santa salva o seu marido? Por que eu e minha casa podem servir o Senhor? O Senhor te ama, querido, de um tanto, mas de um tanto que Ele salva a sua família. Ele leva por causa de você. Ele fez isso com Noé. E ele não é homem de duas bandejas, de duas medidas. A família de Noé era para ter ser moído. Eles foi por causa de quem? Foi por causa de Noé. Entra com a tua família. Mas Deus olhou para um homem só, Noé. A palavra de Deus fala assim: eu olhei para a família de Noé. Eu olhei para Noé e salvei a família dele. A igreja vai subir todo mundo abraçadinho. Porque nós somos esposa. Nós somos um corpo nessa terra. Aliás, nós somos noiva. Nós estamos sendo preparados para um casamento. A igreja Bola de Neve é o tornozelo da esposa no céu. A Assembleia de Deus talvez seja a canela. A igreja Batista é as coxas. A igreja Videira é o antebraço. Forma uma esposa. Todo jeito nós terminamos em um corpo só. Duras são essas palavras, né? Principalmente os visitantes aí, que eu não sei nem que denominação que eles estão. Eles vão chegar lá, todo mundo e falar: meu Deus do céu, vamos precisar desse trem umas 3, 4 vezes aqui, porque senão o trem lascou. Porque você vai começar a olhar para o teu irmão na igreja e vai falar assim: meu irmão, ou a gente corta, você joga você lá fora, ou você se conserta. Porque a palavra está dizendo o seguinte: ou não arranca você e joga fora, ou vai todo mundo para o inferno. Ou sobe nós sem você para o céu. É isso que a palavra de Deus está dizendo. Aí você vai começar a olhar para o teu irmão e falar assim: poxa, Juliana, te amo, irmã, quero te ajudar e você vai me ajudar também. Parou de ser individual. Por quê? Porque você chega na igreja, uma pessoa não vai com a tua cara, você não vai com a cara dela, vocês duas sentam ali, preparadinha para ir de braços amarradinho para o inferno. Aí juntar assim aquele grupinho, bora, desce.
Porque o Senhor quer que faça o quê? O Senhor quer que você ame o teu irmão. O Senhor quer que você soa para o teu irmão. Soe para o teu irmão. Eu fico olhando alguns, eu falo assim, Senhor, ai, vai, tá, e eu, sabe, não é porque eu sou pastor que eu vou ficar preocupado com a ovelha, não, eu estou preocupado é com a igreja, eu estou preocupado é que quem vem vá subir com a gente. Por isso que essa aqui é uma igreja que todo mundo fala o que foi, todo mundo fala o que é, todo mundo fala o que pensa. Ah, eu já fui ex-drogado. Ah, pois é. Tem igreja que você fala assim, larguei das drogas, deixei de usar maconha tem uma semana, igreja. Aí a igreja, todo mundo bate palma aí, vamos lá. Ó, larguei uma maconha tem uma semana. Aí eu chego e vou sentar perto de uma família, falar com o filho do meu querido irmão. Aí eu sento perto dele. Aí ele me abraça, fala, ô cara, valeu, hein? Aí o irmãozinho chega e fala assim, ó, não quero você andando com ele. É maconheiro ainda, uma semana. Meu filho não anda com esse tipo de gente, não. Você está entendendo, igreja? Você está entendendo que é algo muito difícil. Ir para o céu não é uma coisa fácil. É maravilhoso, é muito bom, é gostoso demais ser crente. Para mim não existe coisa melhor do que ser crente. Tem gente que acha difícil. O Senhor, Ele quer te tratar aqui. O Senhor quer te tratar aqui. Ele quer mostrar para você que você precisa do teu irmão. O Senhor está dizendo para você, olha, você tem uma obrigação de cuidar do teu irmão. É teu irmão. Não é teu primo que você pode dar uma pedrada e fugir. É teu irmão. E o Senhor, quando Ele começa a falar sobre isso, fala assim, Senhor, então eu preciso de compreender isso, mas como? Como que eu posso ser livre disso? A palavra de Deus diz assim, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus te libertar, você vai ser verdadeiramente livre. Você não vai ter essa cadeia invisível perto de você. Você não vai ter isso. Agora olha só, queridos, João 8,36 diz assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então eu preciso de quê? Eu preciso de conhecer a palavra dele, para me ter uma libertação na minha mente. Tem muita gente que está precisando de se libertar de coisas que ele ouviu na infância. Ele acha que ainda é isso. Ah, é assim. O pecado é bom, por isso que a gente peca. Se o pecado não fosse bom, a gente não pecava. O pecado não é bom, queridos. Quem é bom é Deus. Não iguala Deus. Não iguala Deus ao pecado, não. Porque o pecado ele é enganoso. Eu usei um exemplo essa semana que eu gostei, eu até anotei. Eu falei, o pecado, sabe o que é o pecado? O pecado é uma anestesia que você sente. Você recebe uma anestesia e você está ali, ó, você está morrendo. Você está se apodrecendo. Mas você não está sentindo dor, não. Está massa. Eu estou bebendo, eu estou fumando, eu estou me embriagando. Eu estou chegando a esse nível, eu estou dessa forma. Está anestesiado. Acho que não vai acontecer nada com ele. João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Como é que a palavra de Deus pode me libertar? Quer dizer que se eu jogar a Bíblia, Marcos, será que se eu chegar ali no presídio ali, jogar uma Bíblia do outro lado, está todo mundo liberto? É isso, queridos? É isso que a palavra de Deus está dizendo?
conhecereis a verdade e ela vai nos libertar. Libertação da mente. Você vai começar a enxergar coisas que você nunca enxergou. Você vai começar a ouvir coisas que você nunca ouviu. Simples e puramente porque a palavra traz uma libertação. Eu não acredito no Espírito Santo, não. Esse negócio de falar em línguas aí, eu acho que é a coisa da cabeça das pessoas. Se não acredita no Espírito Santo, não acredita em demônio, não acredita em Jesus e nem acredita em Deus. Tem argumento. Está precisando ser liberto aqui, ó, na mente. Para quê? Se eu for liberto da minha mente e eu comecei a conhecer, eu vou me santificar. Em João 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, se você conheceu, se você foi liberto, você passa a conhecer. Se você conhece, você passa a ser santo. E se você passa a ser santo, você gera fruto. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo é a verdade. 1 João 5, 6, lá no finalzinho diz assim: o Espírito Santo é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Então é um caminho para você trilhar. Primeiro, você se liberta da sua mente. Quando você começa a se libertar da sua mente, você passa a conhecer. Então quer dizer, eu começo a receber outras informações. Quando eu começo a receber essas outras informações, isso vai fazendo uma transformação na minha vida. E o Espírito Santo passa a gerar frutos dentro de mim. Eu começo a gerar frutos do Espírito Santo. E o Espírito Santo é a testemunha de que você é homem e mulher de Deus. É longâmino, mas é manso, mas tem paz, tem amor, tem todos os frutos. Está pronto para subir. Eu não tenho domínio próprio não, pastor. Então vai buscar. Apelo rapidinho. Vai buscar. Tem gente que gosta de tanta pessoa que cativa ele, que tem a síndrome de Estocolmo. Aqui você só não aprende a palavra, você aprende a palavra de Deus, você aprende português e também você aprende conhecimentos gerais. Quem sabe o que é a síndrome de Estocolmo? Ah, graças a Deus. 1, 2, mais alguém? 3, mais dou-lhe uma, dou-lhe 2. Vendida ali para Juliana. Não, sabe não. Para você que não sabe, aconteceu um assalto no banco na Suécia, lá na cidade de Estocolmo, e aonde 2 assaltantes, eles foram roubar esse banco. E quando a polícia chegou, ele pegou algumas pessoas como reféns, e eles passaram ali uma semana juntos. Chegou no final da semana, já não era mais os bandidos que estavam preocupados. A polícia estava preocupada com os reféns, porque os reféns já estavam cercando e falando: não vai matar, não vai fazer nada com eles. Acabou no final que todo mundo foi preso, porque os reféns passaram a ser assaltantes também. Um deles saiu 3 anos depois, criou um fundo para juntar dinheiro para tirar os caras da cadeia. Uma das moças, porque foi abraçada pela primeira vez na vida. No momento que ela estava com mais medo, o assaltante foi lá e abraçou ela. Não, fica tranquila, tranquila. Sabe o que aconteceu com ela? Casou com ele. Se chama síndrome de Estocolmo. A pessoa já não faz mais ideia do cativeiro que ela está, da prisão que ela está. Ela passa a olhar e falar: ai, te amo. Pastor, derrama porrete. Como foi bom hoje, né? Eu vi um pastor chamar, como que chamou a menina aquele dia na reunião? Você lembra? De que ele chamou ela? Eu não
lembro qual foi o nome, mas foi um nome tão feio. A gente estava numa reunião e tinha uma menina que liderava a dança. Isso não foi na Bola de Neve, tá, queridos? Isso foi onde a gente tem a ONG lá, e estava a reunião lá, e eu fiquei de longe. E o pastor estava tratando as ovelhas igual tratava porco. Xingou a menina acho que de estúpida, sabe, de burra. E aí depois ela, tá bom, pastor. Tá cativo, não sabe, querido. Tá cativo e não sabe. Tá preso e não sabe. Tá nesse lance de síndrome de Estocolmo. Agora você quer que eu te passe medo para terminar? Posso te passar um medinho? Posso? Lucas capítulo 13, verso 11 e 12 fala sobre uma mulher que ela vivia encurvada por 18 anos. E a palavra fala assim, que ela estava encurvada por causa de um demônio. Então a enfermidade dela era um demônio. Se quem te sequestrou não é um homem, ou uma mulher, né? Se quem te leva cativo não é um homem e não é uma mulher, é um demônio. Jesus, quando ele foi expulsar, ele expulsava os demônios. Quando ele ia orar por aquelas pessoas que elas estavam doentes e enfermas, você acha que ele expulsava a doença? Sai câncer em nome de Jesus. Você acha que ele fazia isso? Ele tratava com quem? Com o demônio, que fazia aquela pessoa estar daquela forma. Então ele expulsava o cativador, aquele que sequestrava a pessoa. Ele sequestrava a pessoa. Então, se você não foi cativo por ninguém nessa terra, você está sendo cativo por alguém do mundo espiritual. Ele te cativa. E a forma dele arrancar o despojo é de você. Ele te despoja você. Ele não vai querer o seu dinheiro, mas ele vai fazer com que você gaste com você, para que você faça aquilo que ele quer que você faça. Então, queridos, você não pode ficar clamando para Deus te libertar das drogas. Você precisa de orar da forma certa. Você precisa de orar, pedir para o Senhor te libertar daquele que te faz cativo. Eu fumo, pastor, como é que eu faço? Eu vou orar pelo demônio do cigarro? Eu nunca vi esse demônio do cigarro ainda. Eu já vi o cara, né, que é usado pelo diabo para inventar esse trem, né, colocar aí para o povo fumar. Então você vai orar para sair do cativeiro da Souza Cruz, da não sei o que. Sai desse cativeiro, porque tem alguém, é uma pessoa, é um humano. Se não for humano, é espiritual. Você precisa pedir para Deus: Senhor, me livra desse cativeiro. Se é uma garota, se é um garoto, me livra desse cativeiro. Ora certo, querido. Sabe por que a gente não recebe as coisas que nós pedimos para Deus? Sabe por quê, Juliano? Porque a gente pede errado. A gente não sabe pedir. Mas você sabe por que você não sabe pedir? Porque você não sabe ler. É por isso. Porque se você ler, você vai compreender. Você vai entender. E Deus vai te dar um discernimento para você. Fique de pé. Aí o povo fica aí, quebra a cadeia, quebra a cadeia. Jesus, quebra a cadeia. Jesus vai quebrar a cadeia. Jesus vai abrir a cadeia. E para você que está mais curioso ainda, domingo que vem, né? Se você quiser, você pode ir para Goiânia, assistir o culto lá. Você pode até jantar com a gente, não precisa nem pagar a janta.
Vá domingo, pelo menos para assistir o culto. Se Deus abençoar, talvez seja essa mensagem. Senão você pode vir no outro domingo. Eu te resumo ela um pouquinho. O que o Senhor vai falar conosco a respeito disso? Eu estou anunciando já. Mas hoje o Senhor, Ele quer que você coloque a tua vida diante dEle hoje. Veja como está a tua vida hoje. Veja se você precisa de ser liberto de algum desses cativeiros. Talvez você ainda está sendo preso. Você ainda está lá como prisioneiro ainda. E você precisa disso. Eu preciso de ser liberto disso. O preso eu já sei que ele vai sair da cadeia. Mas o cativo, ele precisa de querer ser liberto. Você não pode fazer como o povo do Egito, de simplesmente olhar para trás e falar assim: ai, como era gostoso aquelas carnes. Ai, como era bom aquela feijoada. Ai, aquela comida do Egito me dá uma fome. Talvez hoje seja um dia que você precisa disso. E eu quero dar a oportunidade para você orar. Enquanto nós vamos começar a cantar uma canção, quero que você se posicione diante do Senhor. Se posicione diante do Senhor hoje. Eu não preciso te constranger você a fazer nada. É você que tem que gerar isso em você. É você que precisa de gerar isso em você. Então vem, amado, vem. Então vem. Seja liberto essa noite. Seja liberto esta noite. Seja liberto essa noite do teu cativeiro. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Eu lanço a palavra sobre a tua vida. Seja livre. Seja livre. Seja liberto em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja livre. Jesus, ele veio nessa terra e a palavra de Deus diz que Ele levou cativo o cativeiro. Ele levou cativo o cativeiro. Para que você fosse liberto, querido. Para que você fosse liberto, querida. Seja livre essa noite. Seja livre essa noite em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Seja livre dessa timidez que te aprisiona. Espírito Santo do Senhor, o Senhor tem liberdade. O Senhor tem total liberdade neste lugar, Espírito Santo do Senhor. O Senhor tem total liberdade neste lugar para ministrar a vida de cada um aqui essa noite. Espírito Santo do Senhor, vem e começa a ministrar. Vem, Senhor, vem libertar essas mentes, Deus. Vem libertar essas mentes, Senhor. Vem libertar essas mentes, Senhor. Vem libertar, Senhor. Ai, todos esses que estão cativos de uma forma ou de outra. Traz a libertação, Deus. Traz libertação, Senhor. Você que está de férias, você que está distante dos caminhos do Senhor, você sair do teu lugar e vir até aqui à frente, voltar para as fileiras do Senhor. Eu te convidando, sai do teu lugar e vem. Você que ainda não colocou a tua vida diante do Senhor, você que ainda não decidiu colocar a tua vida diante do Senhor, quero te convidar para você vir aqui à frente. Saia de onde você está.
crente que precisa de tomar uma dessas decisões. Sai do teu lugar. Amado, Glória a Deus. Glória ao Senhor, igreja. conta agora, vem reina, conta agora, Tem mais alguém? Tem mais alguém que precisa de tomar uma decisão diante do Senhor? Eu gostaria de receber uma oração. Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Amado, vamos atrair a presença dele, querido. Você pode vir aqui? Deixa o vento soprar, deixa o fogo queimar. Chama ele, querido. Chama. Então vem, amado. Queremos ver tua presença, queremos ter a tua face, queremos ver a presença, queremos ter.
Senhor trouxe ela para ouvir essa mensagem de hoje. Essa mensagem de hoje, você saiu edificado. Eu tenho certeza que você está saindo daqui com a barriguinha cheia de água. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Essa daqui hoje, Deus deu um batismo espiritual nela hoje. Derramou tanta água na vida dela hoje. Eu vou dizer para você, volte aqui nessa igreja. Volte aqui nessa igreja daqui 3 meses. Volta aqui para você ver o tanto de água que o Senhor derramou sobre a vida dela hoje. Hoje encheu, derramou, lavou. O Senhor está fazendo muitas maravilhas com vidas aqui. Você precisa de acreditar que o Senhor também pode te livrar do cativeiro. Todo cativeiro está desfeito agora no nome de Jesus Cristo de Nazaré. Tudo aquilo que levava cativa está liberta hoje em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Da mesma forma que você está aí, tira a tua oferta, tira o teu dízimo, traz aqui hoje, traga aqui na casa do Senhor. O dízimo é uma prova de tua fidelidade a Deus. E a oferta é uma prova de amor à obra do Senhor. Você que é desta igreja, você traz aqui o teu dízimo. O dízimo é da tua igreja, é o lugar onde é que você se alimenta. Oferta você pode ofertar. E você que é dessa igreja, você pode trazer o teu dízimo para a prova de fidelidade. De dentro para fora, Senhor. Deixa o rio fluir, Senhor. Vai voltando aí, já vai dando as mãos aí aonde vocês estão. Tudo para fora. A mão direita onde você está. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Senhor, nós entregamos aqui, Senhor, diante do teu altar, os teus dízimos e as tuas ofertas, Senhor. Pai, nós consagramos agora essas ofertas, Pai, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo de Nazaré. Pai, que os nossos líderes, ó Pai, possam utilizar da forma que o Senhor determina. Pai, nós abençoamos e consagramos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vem cá, amor, toma conta aqui, que a minha voz já... Não sei se é a voz ou é o microfone. Celso na plasta, DJ. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é meu pastor, e nada me faltarás. Oremos. Pai nosso que estás nos céus, aplauda o Senhor. Amém. Estenda suas mãos em posição de receber. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, nos conceda uma semana cheia de bênçãos, de vitórias, de saúde, de paz, de alegria. Pai, uma semana que nós possamos verdadeiramente vivenciar os frutos do Teu Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, Pai, prepara, Senhor Jesus, nossas vidas, nossos corações, nossos físicos, ó Deus, para esses dias, Pai, para esses dias de acampamento.
Senhor, em nome de Jesus, eu repreendo todo o levante do inimigo contra a vida dos meus irmãos, que nada irá impedir o teu agir. Pai, leva-nos em paz, debaixo da tua mão, debaixo da tua cobertura, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Acampa teus anjos guardando a todo momento. Pai, nós te louvamos e consagramos nossas vidas mais uma vez diante do teu altar e entregamos essa semana que se inicia diante do teu altar. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, abraça todos. Visitantes, não saia sem deixar o seu contato com o André. André, dá um tchau aí. Com o André, para a gente entrar em contato com vocês. Acampa dentro. Vocês são mais do que convidados, de casa, convocados. Em nome de Jesus, amém.